Muito boa noite para vocês. Eu vou falar no microfone porque está filmando, porque senão minha voz é alta como boa italiana, a gente fala com os braços, fala de tudo quanto é jeito, né? Tudo bem com vocês? Todos corretores? Muito bem. Me sinto muito bem-vinda, foi com muita gratidão que eu recebi esse convite. Agradeço imensamente, Joel, eu sei que é um trabalho, esse trabalho de vocês é um trabalho diário, é um trabalho onde a conquista é diária de tudo que precisa ser feito, de todos os processos, os relacionamentos, gerar resultado. Então, é um grande desafio, um desafio da profissão, é um desafio da área também. Alguém aqui conhece constelação? Constelação sistêmica, você conhece? Já participou de alguma vez? Familiar? Já foi constelada? Mais ou menos. Então, a gente vai fazer... Eu costumo dizer que, assim, falar de constelação organizacional ou familiar é muito delicado, porque por mais que a gente fale, é só a vivência, muitas vezes, que vai trazer um pouco do que é essa experiência e o que movimenta o nosso universo. Eu gosto muito de falar de universo sistêmico, porque nós somos muito mais do que aquilo que nós acessamos em nós. Só para vocês terem uma ideia, praticamente a gente só contém de consciência das informações que nos envolve 15%. Os 85% está no nosso subconsciente, a gente não acessa. Mas a gente vai chegar lá. Falar para vocês, assim, como eu fui brilhantemente apresentada aí pelo Joel, o que eu deixo aqui para vocês, além, né, desse trabalho, eu faço parte hoje da Fundação Dom Cabral, é a maior escola de negócios da América Latina. A gente tem uma unidade aqui no Alto Tietê, ela é a 12ª no mundo, então ela é super bem referenciada. E tenho essas formações e essa linha de atuação aqui. E ressalto aqui a OAB também, que está iniciando todo um processo, toda uma conquista na área do direito sistêmico. O direito sistêmico ele vem justamente humanizar todas essas composições de relacionamento. O que eles realizam? Antes de você dar continuidade no processo do judiciário, eles realizam algumas atividades referentes à reunião de pessoas com temas comuns para trabalhar de uma forma mais humana. E aí vocês vão entender um pouquinho quando a gente praticar isso aqui, tá bom? Eu sou mogiana de coração, porque eu sou de São Paulo, moro em Mogi há um ano. E conheci essa cidade andando de bicicleta e aqui me apaixonei e aqui fiquei. E já faz 3 anos que eu a conheci, 1 ano que eu moro aqui. E larguei minha profissão para inovar. Eu tenho mais de 600 horas com constelação e mais ou menos umas 350 como coach. Mas a minha força de atuação é essa composição sistêmica mesmo. Eu era executiva na Paulista e tentei até ficar 6 meses para lá e para cá. Impossível. E aí eu acabei tomando a decisão de focar em 100% nesse trabalho. E aqui eu trago como a missão do trabalho contribuir com as pessoas e as organizações a despertar um novo olhar. Constelação é isso, é só um novo olhar. É uma forma de olhar o que já existe em nós, para que a gente possa despertar algo que a gente ainda não acessou de informação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que unem a família. Tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia, faz a si mesmo. Nossa, mas do que ela está falando, né? A gente começou a falar de constelação, aí eu falei um pouquinho, mas o que é? Do que ela está falando? Quando a gente começa a falar de teia, de universo, a gente começa a trazer para vocês um pouquinho disso aqui. Vocês lembram que há muitos anos atrás saiu um filme chamado Matrix? Que era uma viagem... Gente, eu assisti esse filme umas 10 vezes e ainda não entendi. Eu só sei que você tem uma conexão muito maior. É exatamente isso. Então, o que a gente tem aqui?
Somos todos conectados, então não importa. Hoje aqui, na forma que nós estamos, se entrar aqui alguém que esteja extremamente nervoso, irritado, impacta todos nós, não impacta? Por mais que a gente queira sair da situação, de alguma forma, ou a gente fica angustiado. Se eu começar aqui alguém contar uma história triste, todo mundo começa a se emocionar e chorar. Por quê? Eu nem conheço a pessoa, de onde vem essa emoção? Mas nós sentimos. Por quê? Porque nós lidamos com uma rede, estamos todos conectados. O nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ok? Vocês já ouviram falar isso? Quer uma prova disso? Quem assiste filme de terror e fica com medo? Não é mentira? É mentira. Eu odeio assistir os bastidores de novela ou esses programas. Por quê? Uma vez que eu faço isso, eu paro de acreditar no que está acontecendo. Eu trouxe o quê? A consciência. Então, é exatamente isso. As informações que nós recebemos, nós só conseguimos interpretar aquilo que nós acessamos. Acessamos como? Através da teia. Você pode não ter consciência do que você está acessando, porém, você faz parte e se conecta com ela. Qual é o nosso maior receptor? A pele. A pele, tem um livro chamado Biologia da Crença. A pele é o nosso maior receptor. Então, mesmo vocês, mesmo cada um de nós, querendo ou não acessar determinadas informações, nós acessamos. Só que não necessariamente a gente reconhece, a gente só acessa. E aí, o que eu faço com tudo isso? Né? Esse é o grande desafio. E aí o sistema que nós vivemos. Então, quando a gente fala dessa conexão, essa conexão ela não é aqui comigo. Eu sou um sistema, mas na verdade essa conexão ela é mundial. Então, e eu penso em alguém, esse alguém me liga. Eu penso em falar com alguém, essa pessoa me manda um e-mail e assim, e vai. Vocês podem fazer esses testes e isso acontece. Nós fazemos parte de várias teias. Apertei, aqui. Nós fazemos parte de várias teias e fazemos parte dessas teias em diversos papéis. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou empresária, eu sou coach, eu sou facilitadora e assim vai. Eu sou amiga, sou companheira, sou namoradeira, e aí vai, diversos papéis. Quando a gente traz para a nossa realidade, o que acontece? Esses papéis, eles são oriundos dos ambientes em que nós vivemos. Se vocês, por exemplo, hoje, morando aqui, a gente está muito próximo a São Paulo, mas a cultura de Mogi é diferente de São Paulo. As pessoas aqui ainda são mais vocês são mais resistentes, mas a hora que a gente conquista, acolhe, parece que é de verdade. Foi um dos motivos que eu vim para cá. E isso é cultura. Por exemplo, se você vai e viaja e fica um tempo no Nordeste, por exemplo, você adquire sotaque. O sotaque é comportamento, é cultural e vai embrenhando na gente, vai pegando e a gente vai... Daqui a pouco, a gente já não percebe tanta diferença. No começo, sim. Mas por quê? Porque a gente está dentro de um novo processo, dentro dessa teia. E aí, o que acontece? Nós temos dentro da nossa base, a nossa estrutura, nós somos 50% mãe, 50% pai. Dentro disso, a minha família de origem. E aí, eu vou me adaptando. Eu sou um sistema, como pessoa física. Quando eu vou para a minha empresa é um outro sistema. No caso, como eu sou fundadora, a empresa não existe sem a minha pessoa. A não ser que eu tenho que eleger alguém para que assuma isso. E aí, toda essa composição aqui, os grupos sociais, as redes sociais, o Facebook, é um sistema. Nós não vemos, mas ele é um sistema e conecta a várias pessoas. Só que quando a gente fala de sistema, mas da onde vem? Como que eu consigo me conectar? O que é essa teia? Essa teia é um campo chamado campo morfogenético ou campo morfológico. O que é? É exatamente essas ondas que nós emitimos e conforme eu emito essa onda, eu me conecto com o Joel através de força de pensamento. Através de sentimento. Se eu chego, por exemplo, quando vocês chegam num hospital, ou vocês adentram um cemitério, não é estranho? A gente não fica ruinzinho assim? A gente não fica mais cabisbaixo?
Primeiro que o ambiente já é assim. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente também recebe uma onda, uma carga, e aí a gente se contamina. Por quê? Porque eu estou entrando num outro sistema. Lembra que eu falei que o corpo é o nosso maior receptor? É exatamente isso. Esse é o campo morfogenético. Então, o campo mórfico é um sistema de informação. A gente não vê o micro-ondas funcionando, mas o micro-ondas aquece o leite. A gente não vê, por exemplo, a TV, as antenas parabólicas emitindo e recebendo energia, mas ela faz uma emissão de sinal. Então, essa teoria, campo mórfico, é estudada e ela foi difundida muito por Rupert Sheldrake. Ela é estudada pela psicologia, biologia e sociologia. São estruturas invisíveis que se conectam e faz todo um processamento de envolvimento entre todos nós, os seres. Aqui a gente traz uma informação que assim, todo átomo, molécula, célula, organismo que existe gera um campo. Esse livro, Biologia da Crença, é de um professor de Harvard, ele ainda é vivo, e ele, inclusive, depois de muitos anos de aula, ele se reuniu com os alunos e pediu desculpa a público, a toda a turma que já tinha passado por ele. Porque ele explicou que as células, quando a gente tira o núcleo das células, a gente tinha o entendimento que ela ia buscar as informações que já eram compostas dela. E não é verdade. Ele descobriu que ela resgata, ela traz as informações com base no observador, com base no que nós estamos sentindo na ocasião. Então, se eu estiver com raiva e eu tiro o núcleo da célula, o meu organismo ele produz novas células raivosas. Daí a origem, muitas vezes, de depressões, câncer, porque isso se multiplica em nosso organismo, tá? Aí a gente tem, muitas pessoas conhecem o campo mórfico por campos de força, campos de forma e estrutura de ordem. Ou memória coletiva. Alguém já ouviu falar de memória coletiva? Dizem que uma das mais difíceis memórias coletivas é a Revolução Francesa e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Porque o trauma que ocasionou naquela ocasião gera um sintoma no ambiente. Teve uma ocasião, que eu sempre comento isso, que é uma forma, e eu trago alguns exemplos para vocês acessarem coisas que vocês mesmos já passaram. Uma vez eu fiquei em Salvador durante um tempo e fui no Mercado Modelo. Alguém conhece? Que inclusive agora vive passando, né, na novela, essas coisas. Se você entra no Mercado Modelo, você tem o piso térreo, você tem a parte superior, que acho que é restaurante, que eu não lembro mais, e você tem umas escadarias que você desce, tem umas alamedas, que tem uns portais que dá acesso direto para o mar. Quando você entra lá, que eu entrei nessas alamedas, umas alamedas que você passa e é pedra assim ao lado, o resto de água, essas coisas que quando a maré enche, a água entra lá. E eu comecei a passar mal, minha pressão caiu. E aí eu peguei, e aí o guia ainda, eu falei, nossa, o teto é baixo, abafado e não sei o quê. Aí o guia falou, muita gente passa mal aqui. Eu falei, nossa, mas por quê? E por que vocês continuam trazendo a gente aqui? Ele falou assim, que na época feudal, os fazendeiros, muitas vezes, aqueles escravos mais velhos, essas pessoas levavam esses escravos mais velhos, mais antigos, e eles, por castigo, os jovens por castigos e esses mais velhos, eles deixavam presos lá para a maré encher e matar eles afogados. Então, vocês imaginam esse ambiente. E o que acontece? Quando você entra nesse ambiente, você capta essas informações pela pele. Mesmo sem saber, você reage. Então, isso é uma memória coletiva. E aí a gente tem a ressonância mórfica, que é a transmissão de informações. É a forma como a gente transmite informações. Eu transmito comportamento. Então, se eu tenho um comportamento repetitivo, é muito provavelmente que o meu filho teria um comportamento repetitivo. Se você nasce numa residência que todos falam palavrão, falar palavrão para o teu filho é a coisa mais natural do mundo. Ele só vai estranhar quando as pessoas não falarem um palavrão. E aí, a constelação. O que é a constelação? A constelação nada mais é que uma percepção representativa. Sabe aquela situação, quando a gente fala aqui dessa ressonância mórfica, sabe aquela situação onde a gente ouviu falar já de telepatia?
aquelas dinâmicas de telepatia, é exatamente isso. É você pensar em alguém te ligar. É você estar andando de costas, você ter a sensação que tem alguém te olhando, aí você olha para trás, tem uma pessoa te observando. É exatamente isso. E é esse campo que a gente trabalha, tanto na constelação sistêmica, familiar, na organizacional. É isso que a gente percebe e vocês vão ter a oportunidade de conhecer, tá bom? Um exemplo de campo mórfico, sincronia dos pássaros. Os pássaros, quando eles fazem aquelas revoadas, eles voam em círculos. Os peixes, quando eles nadam e eles fazem aquela dança na água. Isso é um campo mórfico. A tartaruga que sai de qualquer lugar do oceano para voltar sempre no mesmo lugar para botar o ovo. Ela acessa a informação através do campo mórfico. Então, assim, todos os seres vivos podem acessar essa informação. Tem até, se vocês pesquisarem na internet, esse fenômeno do centésimo macaco, nada mais é do que uma experiência numa ilha do Japão, que foi uma experiência observada, que o macaco, para comer, ele se alimentar, ele esperava o coco cair e partir quando batia na pedra. O que acontecia? O primeiro macaco, isso aconteceu durante muito tempo. E aí, com esse coco batendo, ele percebeu que se ele pegasse o coco e batesse na pedra, ele também poderia ter o alimento na hora que ele quisesse, não precisava esperar. E aí os outros macacos iam repetindo esse padrão. Porque no campo mórfico e na nossa vida, nós repetimos padrões, sejam eles positivos ou negativos. A gente simplesmente repete. O que aconteceu com essa ilha? Eles observaram que depois de algum tempo, quando chegou, aí eles chamam de centésimo macaco, que é o nome que eles deram, mas numa outra ocasião, quando chegou um determinado volume de macaco repetindo esse padrão, uma ilha ao lado, que não tinha nenhum tipo de acesso a essa informação, os macacos começaram a repetir a mesma ocorrência, pegar o coco, quebrar o coco para poder se alimentar. Então, o que é isso? Aonde que os macacos aprenderam a fazer isso? Através do campo mórfico. Legal, todo mundo sintonizou aqui, da onde a gente tem uma informação. Essa é só uma base que eu estou passando para vocês, só para saber de onde vem esse universo de informações que nos circunda. Então, assim, tudo isso quando a gente fala de consciência sistêmica. E a consciência sistêmica é um fato. Quer a gente conheça ou não, ela existe. E aí, o que é necessário observar é que ela tem sempre o objetivo de trazer soluções. Tudo aquilo que nós colocamos foco, tudo aquilo que nós observamos e avaliamos, a gente passa a solucionar. Se eu tenho uma dívida e eu não quero ver, a dívida cresce. Se eu paro para olhar essa dívida e tomo posse dela e falo, a partir de agora eu vou olhar para isso, você começa a identificar soluções para resolver. E isso é um exemplo que eu estou passando para essa situação, mas que ela pode ser multiplicada para qualquer situação. Todo o sistema, aqui a gente busca soluções no familiar, no profissional, e aí todo o sistema existe uma dinâmica oculta que influencia todos nós. Essa dinâmica oculta, ela pode vir, por exemplo, simplesmente de um pai ou de uma mãe, de um avô, de uma avó, que tinha algum determinado trauma, que a gente não conhece, mas que está no nosso campo sistêmico, está no nosso campo. Então, a gente vai herdando essas informações e isso vem de geração a geração. A constelação, na verdade, o que ela faz? Ela permite com que você observe essas informações para buscar solução. É simples assim. É promover um novo olhar sobre essas questões para que a gente possa compreender e tirar esses emaranhados que muitas vezes a gente carrega. Toda essa base, ela foi fundamentada por Bert Hellinger. Não foi ele que criou. Na verdade, o que ele fez assim, ele difundiu isso através de pesquisas que ele foi buscando em conhecimento. Ele foi um missionário, ele viveu na guerra também. E ele foi missionário na África, dos Zulus. E lá ele começou a observar repetições de padrões de comportamentos. Quando ele fez isso, ele voltou depois, ele largou a batina e aí ele foi estudar. E aí, ele foi estudando, e conforme ele foi estudando, ele foi aprimorando e foi difundindo esse conceito, esse formato. E aí ele tem mais de 100 livros escritos aí, traduzidos em 27 idiomas, hoje é uma pessoa reconhecida. E ele que difundiu todo o conceito que a gente chama de constelação.
constelação, a gente fala de constelação, o que que parece, gente? Parece estrelas, né? O que que acontece? A constelação, na verdade, quando a gente veio essa terminologia, em algum momento ela foi traduzida, mas constelação significa pertencimento. Não necessariamente, mas por tradições, perdeu um pouco a referência e a gente traz essas informações. E o que ele traz para a gente muito forte são as ordens do amor, que são as repetições que a gente tem no nosso campo. Então, constelação é um método vivencial que contribui ao despertar de um novo olhar. Esse novo olhar, ele permite a cada um de nós identificar os bloqueios e os campos que obstruem a energia daquilo que a gente está olhando. Às vezes, de repente, tem uma situação que a gente gostaria que ela se resolvesse, mas ela parece que é mais forte que a gente, ela fica emperrada. Sabe aquela casa, aquela residência que o dono quer vender, mas não consegue vender? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É uma loucura. E é inacreditável. Eu trabalho com isso há muito tempo e até hoje eu me emociono. Eu recebo muitos relatos e depois eu posso até compartilhar alguns com vocês, porque assim, é incrível. E aí, eu esqueci de falar para vocês, assim... Eu gostaria que, se vocês tiverem dúvida, na hora que eu estiver falando, pode perguntar, pode falar, que aqui é um grande bate-papo, tá? Se eu souber responder, contem comigo. Se eu não souber, eu pesquiso e mando a resposta depois. Mas esse é o caminho. E aí, o que acontece com esses campos? Às vezes, por exemplo, a gente tem... Vamos supor, eu tenho na minha família, a minha mãe, a minha avó que perdeu o bebê. Um exemplo. Ela sofreu aborto. O que acontece com a mãe quando ela tem a perda de um bebê? É dolorido, não é? Ela sofre, não sofre? Quando ela tem esse sofrimento, muitas vezes, por amor, ela congela. Ela não quer passar por essa dor de novo. Então, ela se recolhe no amor. Aí, a filha que ela já teve... decide ter filhos e, por um acaso, ela começa a ter dificuldades de ter filhos. E aí ela acaba até conseguindo ter filhos e tem neta. E a neta quer engravidar e não engravida de jeito nenhum. Por quê? Porque por amor eu absorvo a dor da minha avó e trago comigo, porque é uma forma de reconhecê-la e permitir que ela faça parte. Porque toda vez que eu falo assim, eu não consigo ter filho, o que eu estou fazendo? Eu estou acionando uma dor do passado que fica no sistema, que fica emaranhado. Então a gente faz isso simplesmente por amor. A gente recolhe todas essas questões, por exemplo, questões de vícios, questões de alcoolismo, questões de exclusão. Tudo aquilo que é excluso, ele precisa ser visto. E a gente vai falar sobre isso. A nossa vida é resultado da forma como lidamos com os outros e com as coisas e conosco. Tudo que aconteceu na nossa família fica registrado nesse campo, que a gente chama de campo mórfico, nessa composição. É como se fosse um campo de energia que nós tivemos conosco, só que a grande maioria das vezes vocês podem não acessar essas informações, porque elas ficam, eu não sei. Eu nem sabia dessa história da minha avó, mas está lá. O fato de você não saber não significa que não existe. Então, e o que acontece? Quando a gente se dá conta, a gente evita segredos na família. Porque o segredo, por si só, ele gera emaranhamento na família. Ele gera exclusão. Então, tudo que aconteceu fica registrado. Por mais que passe uma geração, passe outra geração, as informações elas são lidas através do nosso sistema. Mas a gente não desconhece, a gente não tem acesso à informação. E às vezes, por toda essa composição, por acúmulo dessas experiências, a gente vai, muitas vezes, por exemplo, a gente começa a adquirir hábitos, adquirir formas, pensamentos decorrentes de tudo aquilo que nos envolve. Então, nós somos influenciáveis, sim, conscientes ou não. As informações, elas estão aí. E aí, Bert Hellinger traz para a gente as 3 leis do amor, que é as leis dos relacionamentos humanos. A primeira lei que ele fala com a gente é a lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é a necessidade básica, é o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Tudo aquilo que em algum momento pertenceu à família não deixa de existir, inclusive ex-mulher e ex-marido, viu, gente? Já pertence ou pertenceu, ele não deixa de existir. Ele fez parte do registro da família durante um determinado período.
O que precisa para a gente não carregar a dor daquele período? Honrar, agradecer e liberar. Falar, olha, eu não quero mais nada com você, então eu te agradeço pelo nosso período. Mesmo que você tenha sido um sacana, mas eu te agradeço porque você me trouxe experiência, uma bagagem, agora eu te libero e me libera também. Me deixa só, deixa eu fluir. Então, assim, tudo que fez parte, inclusive os abortados. Por mais que ele não esteja, uma criança não esteja conosco, na hora que alguém pergunta para você, quantos filhos você tem? Eu tive 2 filhos, um já faleceu, um eu abortei. Mas ele era meu filho, ele não deixou de ser filho porque não nasceu. E quando a gente esquece isso, a gente acaba gerando algum tipo de emaranhamento na nossa vida. Porque eu tenho que honrar. E aí eu tenho a lei da ordem e hierarquia. O ser é definido pelo tempo e através dele recebe seu posicionamento. O que a gente diz com isso? É mais ou menos assim. Por exemplo, tudo aquilo que faz parte, tudo aquilo que chega antes é maior que eu. Minha irmã mais velha, ela é mais velha e ela é maior que eu. Se eu entro numa empresa para trabalhar, por mais que eu entre para assumir uma posição de diretoria e tem um torneiro mecânico lá que tem 10 anos de empresa, no sistema ele é maior que eu. Eu posso assumir um cargo maior, mas no sistema ele é reconhecido antes do que eu. E aí, como a mesma coisa, pai e mãe. Não existe, você pode fazer o que for para tentar retribuir o que a sua mãe já fez por você. E é impossível, que você não consegue retribuir a vida. Por mais que você faça, por mais que você queira fazer algo, você jamais vai conseguir retribuir a vida a eles. O pertencimento, na verdade, independente dele, de você conhecer ou não, está no seu sistema. Filhos adotivos, por mais que eu não conheça meus pais biológicos, eles que me geraram e me deram a vida, eu tenho que honrá-los. Por mais que eles tenham sido o que for. Não cabe a mim julgar, cabe a mim honrar. Então é assim, por mais que eu não conheça, minha mãe faleceu no parto quando eu nasci, mas toda a herança genética dela está comigo, inclusive o DNA emocional. Eu tenho DNA genético, mas eu também tenho DNA emocional. Então, isso é consciência, eu quero trazer para a consciência. Como que você traz para a consciência uma situação como essa? Perguntando, entendendo como que era sua mãe, como era o comportamento dela. Ela não deixa de existir, tá bom? É o novo olhar. Isso, é o novo olhar. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estejam dentro de uma situação onde vocês têm um imóvel, que tem um proprietário, que ele não consegue, ele quer vender a casa, mas a mãe tem uma dor, porque ela morou lá a vida inteira com o pai. O que acontece? Ela prende. Sistemicamente ela prende. E ela causa um emaranhamento e não libera isso. Quando ela traz a consciência de que o que ela está fazendo pode prejudicar a situação. E, gente, a consciência às vezes não é só falar não, ela precisa ver. Porque nós somos assim, tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que elas são auditivas, tem pessoas que são visuais. Então tem hora que ela precisa perceber ali. E aí, através da constelação, a gente consegue representar. Por isso que no judiciário, o que eles fazem? O que a juíza faz? Ela separa 30 processos iguais. Por exemplo, partilha de bens, ou alienação parental, ou, por exemplo, casos onde os pais requerem a guarda do filho. Beleza. Ela pega todos os casos e convida todo mundo para como se fosse assim, uma palestra, igual a gente está fazendo aqui. Quando ela convida todo mundo, ela expõe o que a gente vai fazer lá. Então, a gente aproveita e fala assim, olha, a gente vai fazer aqui um exercício de constelação, e quando a gente fala isso, o que a gente promove? A gente promove uma explicação igual a essa, fala assim, quem quer participar? Igualzinho eu vou fazer com vocês. A gente vai fazer uma constelação ou alguns movimentos aqui no final. Falo, quem quer participar? Aí a pessoa conta o caso dela. Aí a outra conta um caso dela. E no fundo, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Às vezes tem um homem que é mais violento, tem outro que é menos, mas sempre tem histórias muito parecidas. Beleza. O que ela faz? A gente traz um caso e constela. E todo mundo assiste. Um caso assim eleito aleatoriamente, e às vezes as próprias pessoas que estão sentadas falam, não, então vamos falar o caso daquela, vamos no caso dela, porque o caso dela é pior, porque às vezes a pessoa abre o caso. Só que assim, você conhece o caso, e aí o que a gente traz? A gente traz e representa.
A pessoa participa, ela elege ela para ser, você vai ser a esposa, você vai ser o pai, você vai ser o filho, e aí vem para cá. Só que a hora que a gente abre a constelação, todos que estão participando começam a observar a dor do outro. E quando eu observo a dor do outro, eu trago para mim a situação. Porque não são casos muito semelhantes? E aí, quando eu começo a observar e começo a vivenciar e uso expressões de cura, expressões de libertação, dando reconhecimento àqueles que participam, a ordem começa a ser estabelecida. E isso automaticamente é igual uma pedrinha que joga no lago, ele faz as ondas. Uma constelação que eu faço aqui sobre um caso X, que seja de um imóvel, reverbera no campo de todos vocês, porque vocês vão partilhar dessa onda, dessa energia que está aqui. Então, todo esse processo é exatamente isso que você falou. Não é que a gente reprograma, a gente olha de forma diferente, porque traz para a consciência. A constelação não cura ninguém, nenhum terapeuta cura ninguém, viu, gente? Quem cura, é a mesma coisa o coach. O coach também não cura, o coach só faz é te perguntar o que você vai fazer. Só que como você assume um compromisso com ele e volta na semana seguinte, como é que você vai chegar lá e falar, não fiz? Ele vai chegar uma hora, eu mesmo já despachei, assim, modo de dizer, mas eu já encerrei contrato de coach aqui em Mogi. Falei, não vou conseguir dar sequência com você, porque eu posso fazer 50%, outros 50% é você. Então, é dessa forma que funciona mesmo, tá? E aí é muito interessante que a gente fala da troca, ou equilíbrio, que é assim, é o dar e receber, é uma condição indispensável para qualquer relação. Eu costumo sempre dar o exemplo da mulher, né? Porque a mulher geralmente entra num relacionamento afetivo mais apaixonada do que o homem, não é, mulherada? Não é assim? A gente costuma fazer mais, não é? O homem demora para se entregar um pouco, não demora? Quanto mais... E aí, às vezes, os homens somem, né? Você começa a dar demais, o homem some. Por quê? Porque inconscientemente ele sente culpa. Ele não consegue corresponder na relação. Então, é assim, quanto mais eu faço por você, você pode até querer mais. Só que aí, inconscientemente, você começa a se sentir um pouco mal. Isso acontece muito em relações de pai e filho, homem e mulher, filha e mãe. Porque quanto mais você faz, se eu não tiver o reconhecimento do outro lado, a contrapartida, acaba gerando desequilíbrio. E isso acontece na nossa vida financeira. Quem trabalha de graça tem problema de ganhar dinheiro. A grande maioria dos terapeutas são pobres. Estou falando sério. Pode ver. Se vocês têm amigo terapeuta, pergunta para ele como é que é de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque ele é tão condescendente, querer ajudar, aquele fator humano de querer fazer, de querer ajudar, que ele não consegue valorizar o próprio trabalho. E aí o dinheiro não vem. A lei da troca, do equilíbrio. Quer trabalhar? Vocês prestam serviço. Vocês têm o valor da corretagem. Não abaixem, não diminuam. Estabeleçam o valor de vocês. Quanto mais vocês fazem, mais as pessoas querem. Aí sabe o que acontece? Não tem valor em relação ao trabalho que vocês executam. É atração. Se eu não tiver meu valor, as coisas não acontecem. Eu não consigo atrair o que é primordial para mim. E a gente vai mostrar isso para vocês. Os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. E é exatamente isso. Gente, isso com dinheiro acontece. Se você tem problema, se seu pai teve... Eu tenho um coach que o pai dele perdeu o emprego com 37 anos, trabalhava numa multinacional. O que aconteceu com ele? Está desempregado. Agora está com várias oportunidades, mas ele ficou desempregado mais ou menos na mesma faixa de idade, porque ele obedeceu o pai. E nós obedecemos nossos pais e nossas mães, querendo ou não. E se não é você que obedece, é o teu filho. Porque, inconscientemente, eu não posso excluir meu pai e minha mãe da minha vida. Então, eu obedeço. Inconscientemente, eu vou obedecendo. Se meu pai não é próspero, eu também não vou ser próspera, porque senão eu sou diferente dele. E se eu for diferente dele, eu não sou reconhecida como da família. Repetição de padrão. Uma família onde a mãe tem 5 filhos. Se um tem câncer, os 4 têm câncer e um não, é muito provavelmente que esse que não tem câncer desenvolva a doença para ficar igual aos irmãos.
porque senão ele vai ser excluso. Ele vai ser diferente, não vai? Ninguém quer ser diferente. Nós não somos diferentes. Então, toda vez que a gente não olha para essas questões, a gente não percebe tudo isso, a gente vai gerando emaranhamento. Os fatos difíceis e, por vezes, não resolvidos, geram emaranhamentos. Isso é uma repetição tão natural que ela vai se repetindo até que ela seja vista. Até que a gente traga para a consciência. A hora que eu trago para a consciência, eu libero tudo aquilo que está retido em nós. Essa identificação, geralmente, através de forma inconsciente. E aí a gente fala de empresa e fala de pessoas. Tá? As empresas também têm esses emaranhamentos. Eu fiz uma consultoria organizacional no escritório de contabilidade recentemente. E é um escritório de contabilidade que a área contábil era a que dava mais problema. Não tinha um turnover enorme. O que aconteceu? Um dos sócios que saiu da empresa, que era responsável por essa área, saiu com dor. E a área nunca mais conseguiu se restabelecer. Porque no campo da empresa ficou o registro. E aí você tem que colocar em ordem. Você tem que agradecer a participação dele, liberar e pedir inconscientemente que ele libere também. E aí vocês vão perceber como é que funciona isso. Tudo interage. Tudo que gera, tudo que está em nós, tudo isso é ressonância. Se você sai de casa deprimido, muito provavelmente você vai identificar quem no seu caminho? Pessoas alegres, felizes? Não. E aí, se você não tiver força e crença no trabalho que você realiza, quem são os clientes que vocês trazem para a vida de vocês? É natural, é ressonância. E tudo isso é integrado. Quando conseguimos ver a empresa como um todo, em todas as suas partes internas e externas, seja qual for o seu tamanho, as coisas elas começam a se multiplicar. E aqui, assim, você tem capacidade de gerar resultado? Qual é o seu histórico? Tudo que mostra... Todas as questões que a gente traz para a nossa vida mostram uma evolução muito simples. A evolução do quê? Da mentalidade. O que é a evolução da mentalidade, gente? Nada mais é do que conhecimento. Do que a gente conhecer e observar. A maior riqueza do ser humano é ser observador, porque a hora que ele observa as suas próprias questões, ele tem condições de remediar as coisas. E aí a gente tem que experimentar. Esse aqui é interessante. Por que negócios excelentes, em pontos estratégicos, com melhor posicionamento, portadores de um enorme benefício, muitas vezes não são viabilizados por nós? Tem um imóvel lá, ele é excelente. Olha, é o imóvel chave de ouro. E se eu gerar aquele negócio, eu vou tirar uma comissão excelente. O negócio não sai. Aí vem um mané, que não sabe nada de nada, não tem formação, não tem nem o Cresce, vai lá e consegue fazer o projeto acontecer? Então, assim, isso muitas vezes é uma forma da gente observar o que a gente está trazendo para nós. E isso acontece em várias frentes. Aí vem outro profissional com menos conhecimento e bagagem, mas sendo ousado, acaba realizando o negócio e deixando um espaço dele. Isso acontece muitas vezes, a gente vê pessoas que têm ideias. Aí você pega, eu falo muito do QI e do QE. QI é aquela pessoa que... Ontem eu estava dando uma palestra na UMC e foi muito interessante que um aluno perguntou, ele comentou assim, por que quando eu preciso realizar, mesmo eu tenho estudo, faculdade, eu não consigo realizar e tem outra pessoa que não tem estudo, não tem nada e realiza? Porque QI é diferente de QE. O QI, que é o coeficiente de inteligência, pode ser altíssimo. Eu até dei um fora, fui falar do Enéas, né? Falando, não, o Enéas é um dos caras que tem o QI mais alto do Brasil. Aí todo mundo começou a rir. Eu nem sabia que ele tinha morreu. Mas ele era um dos políticos com o QI mais alto do Brasil. Mas o que aconteceu com ele? O que adianta tanto QI, se ele não tem o QE, que é o coeficiente de inteligência? A inteligência emocional é o que determina todos os nossos campos. E o que é a inteligência emocional? É o campo da observação. É você ter empatia, você conseguir perceber o outro para conseguir se relacionar. Porque nós nos relacionamos de forma diferente com cada uma das pessoas das quais a gente convive. Aí a gente entra no campo do comportamento.
E hoje o papel de vocês, assim, vocês são psicólogos, vocês se relacionam, vocês definem estratégia, vocês muitas vezes até orientam o cliente, qual é o valor do imóvel, qual é a posição, olha, nesse imóvel, qual é o tipo de cliente, se precisar de um inquilino, o que é interessante, como que lê contrato, como que funciona, vai para a Caixa Econômica, não vai, como... Não é? Vocês não têm que estar o tempo todo antenado de todas as coisas para conseguir, inclusive, dar um suporte? E não tem aquele cliente que muitas vezes procura vocês para visitar imóvel só porque quer bater papo? Tem. Só que isso é dinheiro. É perda de dinheiro para vocês. Porque para ele está no caminho dele. E aí, às vezes, vocês acabam sendo, muitas vezes, tábua de salvação, porque o cara está separando da mulher, não consegue resolver a vida dele, conta com o corretor vira amigo. Aí os dois começam a gerar um emaranhamento, não resolve o problema e o problema só cresce. Você precisa do resultado, ele precisa do resultado, mas ele não resolve as questões dele. E aí, dentro dessa dinâmica, vocês precisam ser profissionais que levem soluções, profissionais que gerem proposta de solução para ele. E tudo isso é realizado de uma forma tão natural que às vezes a gente não se dá conta. Procurem observar quais são os tipos de clientes que vocês têm no dia a dia de vocês. Procurem observar, porque a hora que você observa, você determina. Procure observar se o perfil de cliente que vem para você é sempre o carente, ou é sempre o sovina, o pão duro. Porque isso tem a ver com relações de vocês, mesmo que não seja consciente. Tá? Está lá no subconsciente. A melhor forma de resolver isso é honrar. De verdade. Uma doença, uma dor, é honrar. Mentalmente, você pode agradecer esse cliente por tudo que ele já te ensinou. Por todas as possibilidades que ele já gerou na sua vida. E aí você mentalmente pode até expressar. Mentalmente, se você tivesse, falar assim, olha, eu te agradeço. Porque você me ensinou muito. E foi através de você que eu consegui compreender uma série de coisas que envolvem minha vida. Talvez ele não tenha nem alcance do que você está falando, mas o sistema dele tem. O seu sistema tem. É a mesma coisa quando você faz isso com pai e mãe. Às vezes, uma vez eu cheguei para minha mãe e falei assim para ela. Falei, mãe, eu te amo muito. Estava na cozinha. Mãe, eu te amo muito. Nossa, mas muito. Eu vou explicar por que eu fiz isso. Fui convidada para ser sócia numa empresa, e aí a gente fez uma constelação, estava eu e uma outra moça, e a gente colocou a empresa, eu, a outra moça e uma empresa. E aí eu entrei, geralmente a gente usa representante, mas nesse caso eu entrei. Aí eu entrei e conforme a gente fazia o movimento, eu ficava lá com a empresa, e eu não sabia quem que era a empresa, né? Mas eu ficava lá, grudadinho. Aí a consteladora foi e pegou uma outra pessoa. Ela pegou e colocou. Gente, eu senti uma raiva daquela pessoa. A pessoa vinha perto de mim, eu saía. A pessoa vinha perto de mim, eu saía. Aí a pessoa falava assim, mas eu gosto de você. Eu falei, mas eu não quero você do meu lado. Aí a consteladora, ela foi intermediando e não sei o quê, não sei o quê. Ela encerrou a constelação, ela falou, Kátia, a gente precisa conversar. Eu falei, tudo bem, o que é? Ela falou assim, a pessoa representava dinheiro e você está rejeitando dinheiro. Eu, não, volta aqui, pessoa. Não tem... Não tem jeito. Aí o que aconteceu? Eu fui constelar para entender o que estava acontecendo. Você lembra que eu falei para vocês que é tudo um emaranhado? É tudo uma teia? O que aconteceu? A minha avó, na constelação, apareceu, colocou a minha mãe, e a minha mãe com uma dor muito forte, mas aí a consteladora... Porque o constelador, na verdade, ele só faz uma percepção e ele faz uma tradução da situação ali. E é só através de perguntas a gente vai entendendo. Aí ela colocou a minha avó. E ela virou para mim e ela falou assim, Kátia, teve perda na tua família? Eu falei, não sei. Minha avó teve minha mãe com 49 anos. Minha avó já era mais velhinha, né? Não sei. Ela falou assim, interessante, porque aqui no sistema está mostrando que tem perda, tem muita dor. Eu falei, acho que teve lá. Minha mãe contava uma história, e aí a consteladora colocou... Aí tinha uma pessoa que estava sentada, ela falou assim, eu posso participar? Pode. Ela foi e entrou. Aí ela virou e falou, mas eu não estou sozinha, tem mais alguém aqui. Pegou uma outra pessoa e ficou. Ela falou, teve perda? Sua mãe teve aborto? Não. Você teve aborto? Não. Ela falou, mas é perda mesmo, e é uma perda muito forte.
Aí ela falou assim, e a sua avó? Eu falei, eu não sei. Eu falei, minha mãe conta que ela perdeu, minha mãe é a caçula, né? E a minha avó com 49 anos. Minha mãe conta que a minha avó perdeu filhas, 2 meninas gêmeas, a Mariana e a Terezinha, e assim, elas eram muito pequenininhas. E é isso. Aí a consteladora falou, pode ser isso mesmo. O que acontece? Sempre que eu falei da dor, a minha mãe, como era caçula, essas meninas vieram antes da minha mãe. Quando elas vieram e a minha mãe não morreu, porque minha mãe conta que elas morreram de fome, mas na verdade não deve ser isso, porque elas eram sitiantes, moravam em sítio, então comida tem, deve ter sido alguma, mas a minha mãe se sentia culpada dela ter sobrevivido e ter as irmãs ter morrido, então ela se sentia culpada. Culpada em relação ao quê? A escassez, ela se sentia culpada. Beleza. Tanto que minha mãe comprava aquelas barrinhas de doce de amendoim, nós éramos em 4 filhos, ela dividia em 6 pedaços, aqueles pedacinhos assim. E não que ela não podia comprar mais, mas mesmo que ela comprasse, ela dividia, porque tinha que economizar. Então, o que acontece? E eu, por amor à minha mãe, estava rejeitando o dinheiro para ficar igual a ela. Por amor. Gente, vocês acham que eu queria isso? Não. Mas parece uma coisa, depois que você olha, depois que você identifica, a gente começa a perceber que o universo começa a se movimentar, e movimenta de forma diferente. Então, nós repetimos padrões, mesmo não querendo esses padrões. E aí, eu trago aqui uma questão para vocês, que é assim, olha, imagina que estamos procurando uma boa relação com a prosperidade, com sucesso profissional, paz de espírito, mas inconscientemente somos atraídos por algo. E aí, somos atraídos para parcerias que causam dor e desconfiança, situações de perdas e estados de confusão. Tentamos novamente, mas parece que nada dá certo, parece um ciclo vicioso. Quer um exemplo? Imagine uma pessoa que cobra menos do que o justo pelo seu trabalho. Em algum tempo, se tornará um prestador de serviço que parará de servir o cliente. Como vemos na situação em desequilíbrio, um dos dois lados se sente pressionado a sair da relação comercial. E é exatamente isso que acontece. Lembra que eu contei a história do homem e da mulher? Que a mulher faz muito e o cara tende a se pirilutar? O que acontece quando a mulher começa a dar uns totó no cara assim? O que ele faz? Ele volta. Eu estou rindo, porque eu passo por isso todo dia. Outro dia eu estava na OAB fazendo a palestra, falei exatamente isso ao meu namorado lá. Eu falei, eu nem posso falar muito. Aí depois ele virou para mim e falou, eu percebo que você faz isso. Eu falei, é a lei, a gente sabe, tem consciência, mas não tem jeito. Alguém falou? E o que tem uma coisa a ver com a outra? O dinheiro é energia a serviço da vida. Se eu não honrar o dinheiro, eu não estou servindo a vida e nem a mim mesma. E honrar o dinheiro é ter consciência de como eu faço para trazer o dinheiro para a minha vida e de que forma que eu lido com ele também. Aí a gente vem para uma questão mais embaixo, que é assim, olha, o sucesso da vida depende da nossa relação com a mãe. É a mãe que nos dá o sucesso. Porque nós já nascemos trabalhando, e nós nascemos trabalhando através da amamentação. Lembra do movimento da amamentação? É esse movimento que me faz aprender já a trabalhar para ter o resultado. Então, quando eu faço isso, eu me alimento para me manter vivo. E aí, nos dias de hoje, quanto mais eu aceito a minha mãe, e aceito ela do jeito que ela é, mais possibilidade de sucesso eu tenho. Por quê? Porque o movimento interrompido em relação à mãe dificulta o meu desenvolvimento para a vida. E aí, quando a gente fala isso, a mãe é a face do sucesso, o pai é a amplitude. Sabe por quê? Porque a mãe é igual a galinha choca, né? Eu não sou mãe, mas é isso. A mãe quer guardar, ela cria e ela quer reter. O pai cria e fala, vai morar fora, aluga um apartamento, vai para o mundo. Porque o pai é responsável pela amplitude do recurso, para a prosperidade. É o pai que impulsiona esse caminho. Tem problema com a mãe? Vai resolver. Quer dinheiro? Vai resolver o problema com a mãe. Quer ter prosperidade? Vai resolver o problema com o pai.
vai honrar o seu pai. Ah, mas o meu pai faleceu, não tem problema. Honre a vida que ele te deu. E ele é o que ele é, e ele é o melhor que ele pode ter sido. Porque muitas vezes a gente observa em constelação pessoas que não tiveram os nossos pais. Nós somos de uma geração que os nossos pais não tiveram carinho e amor. Como que a gente quer receber isso se eles não aprenderam lá? Eles não receberam. E aí eu fico julgando ele, achando que muitas vezes ele não foi um bom pai, não me amparou. Mas ele não sabe, ele fez o melhor que ele podia fazer. E outra coisa, o que vocês estão fazendo com o futuro do filho de vocês? Qual é o tipo de relação que vocês querem ter? O que vocês estão projetando para a vida do filho de vocês? E isso vem exatamente dessa fase. Coloque-se em paz com seus pais, de hoje e do passado. Busque equilíbrio da troca, sempre, gente. Tudo tem uma via de mão dupla, sempre. Não importa o que você esteja fazendo, de que forma que você faz, tem a via de mão dupla. Vá para a vida para que o dinheiro chegue até você. Se atreva a ser tão grande quanto o seu dinheiro. Pense grande, se arrisque mesmo. Use a lei da atração. Olhe para o dinheiro com bons olhos. Dê significado nobre ao seu trabalho. Observe que sentimento surge quando você dá e ganha dinheiro. Essa é uma pegadinha bacana. Sabe aquela coisa que você às vezes vai pagar uma conta, aí você fala assim, esse dinheiro eu podia fazer tantas outras coisas. Ué, mas a conta já foi uma coisa que você fez, né? Então honre o dinheiro. Quanto mais você honrar de forma correta, mais ele vem para você. E cuidado com as crenças sabotadoras. Quem somente serve ao dinheiro já perdeu antes de começar. O dinheiro, você não está a serviço do dinheiro, é o dinheiro que está a seu serviço. Mas depende muito da forma como você lida com isso. E aí eu trago assim, não consigo vender minha casa. E aí, toda decisão de se desfazer de algum bem possui internamente desejo de mudança. A mulher, quando ela quer mudar, ela vai no cabeleireiro e corta o cabelo. Se ela estiver deprimida, ela vai para o shopping e compra alguma coisa para ela ficar melhor, não é? É. E aí depois o cartão de crédito que aguente. Mas a quem esta mudança beneficia? Quem ela exclui? Quem já viveu nessa casa? Quais são as memórias do imóvel? Quais as dores que ela carrega? Tudo isso impacta vocês. Mas Cátia, como é que eu vou fazer? Eu não posso interferir no proprietário e nem da vida dele. Correto? Então, vocês podem lidar com isso de formas diferentes. Se vocês percebem que é uma história que tem muita complexidade nessa história, vocês podem continuar a atividade, mas não coloquem tanto foco. E aí vocês começam a fazer uma reprogramação em vocês sobre aquilo que vocês estão atraindo para vocês. E começa a converter. E oriente a pessoa, se a pessoa, por exemplo, tem um problema de família, tem um imóvel que está na justiça, e é um espólio, essas coisas, eu nem conheço todos os meandres, mas é um espólio, é um problema de família, não sei o quê, oriente para que essa pessoa possa receber ajuda para resolver o problema dela lá, porque isso libera para vocês também. Agora, prestem atenção naquilo que vocês estão atraindo como profissionais na vida de vocês. A princípio, essas perguntas, elas parecem ser bem simples, mas na verdade tem tudo a ver. Tem gente que cresce na crise, não tem? Pois é, tem gente que cresce na crise. Quando eu vim para Mogi, o que aconteceu? Eu tinha acabado de fazer um intercâmbio, voltei para a empresa, eu estava numa reunião de presidência, aí meu presidente estava falando lá, e aí ele pegou e comentou, eu estava com meu notebook, ele falou assim, não, porque a reforma de Barueri... Oi? Aí eu virei do lado assim, do que ele está falando? Você estava fora, a gente vai mudar para Barueri. Na hora eu entrei no Google, distância de Mogi para Barueri. Eu falei, Deus me livre, 3h30. Saí da reunião, já fui conversar. Eu falei, olha, é o seguinte. E no começo do ano isso aconteceu, eu estava em férias, eu saí de férias em junho, isso foi em julho. No começo do ano eu tinha feito uma palestra, tinha falado assim, falei, nossa, eu sou tão apaixonada por Mogi, que já pensou se no meio do ano eu resolvo ficar lá definitivamente? Aconteceu. Te juro, eu juro por essa luz que aconteceu exatamente isso. Fiz um acordo, saí com uma mão na frente e outra atrás, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, tinha acabado de voltar de viagem, tinha acabado de sacar meu fundo de garantia, ou seja, não tinha nada.
Beleza, não tem problema nenhum, porque eu vim para cá, comprei apartamento, não tem problema nenhum, vamos lá. E ainda fui estudar durante outros 6 meses, porque assim, eu tenho formações antigas e eu precisava revitalizar, porque isso muda constantemente. Aí eu fui fazer uma outra formação em coach, fui fazer, eu estou com constelação há 7 anos, mas eu fui fazer um outro curso de constelação. E aí eu comecei, vamos lá. E aí eu vim para cá, vim fazer o trabalho com a Fundação Dom Cabral. Mas o que é isso? Eu acreditava, eu confiava que ia dar certo. Fui recebida por uma daquelas moças ali atrás, a Débora, que é uma querida, uma empresária aqui da região, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E aí, dentro desse processo, indica um, faz um outro trabalho, mas eu acreditava, como acredito até hoje. Então, o que é isso? É o que você estabelece para vocês, é o que vai acontecer. E existe ferramentas para vocês mudarem o mindset de vocês. E aí, não existe crise. O que existe são as pessoas que são enveredadas por esse sentimento e por esse sistema. O que pode ser visto na constelação? O que impede a venda de um imóvel? E o que impede a fluidez da família envolvida? O que está emperrando essa questão dessa família? Por que ela não consegue se desvencilhar disso? Isso gera um equilíbrio sistêmico. Pode ser uma doença, pode ser tragédia, pode ser o que for, mas isso complica a nossa vida. E em que situação podemos utilizar a constelação imobiliária? Quando tento vender o imóvel e algo parece impedir e não importa o que se faça. Quando tenho problemas com os meus inquilinos, quando o imóvel possui impedimentos judiciais que se arrastam indefinitivamente e entre outras situações. A facilitadora que eu trabalhava há bastante tempo, a Gilce, ela tinha uma casa enorme, morava lá no Morumbi, eu sou de São Paulo, e aí a casa dela era muito grande, só estava ela e o marido, ela não tinha condições de cuidar. E ela queria vender. E aí a gente vira e mexe, fazia algum movimento e falava assim, para vender. E ela sempre, não, mas porque a gente precisa vender, não sei o quê. Aí teve um dia que o marido dela participou. E toda vez que a gente fazia um movimento... o comprador, é muito interessante, a gente vai fazer isso agora, tá? Porque já acabou. O comprador não olhava, a gente colocava, esse banner aqui representa a casa. O comprador fazia assim, ele olhava lá para o outro lado, e ela ficava aflita, mas Kátia, eu não consigo, não sei o quê. Falei assim, vamos colocar seu marido, né? Vamos colocar. Pois o rapaz que representou o marido entrou na situação, cruzou os braços, encarou o comprador e falou, eu não gosto de você. Aí ele falou para o comprador, eu não gosto de você. Gente, quem compra uma casa desse jeito? Não compra. Aí eu falei, primeiro você vai tratar do seu marido, depois você tenta vender a casa. E não adianta. E eles ela não conseguiu convencer. E ele falava, não, tudo bem, vamos vender. Ela não conseguiu convencer ele a vender. Então não adianta. Não adianta um querer e o outro não. As constelações sistêmicas são conceitos de sistemas que estão relacionados ao mecanismo e dinâmicas que se desenvolvem inconscientemente dentro de um sistema, podendo, às vezes, dar asa para crescer ou paralisar. E é simples assim. E aí eu vou perguntar para vocês, isso é para a vida pessoal, o seu universo é sistêmico? Quais são as forças que agem através de vocês? Como que vocês se observam hoje? Vocês conseguem realizar sonhos? Gente, pequenas metas, testem vocês, pequenas metas. Põe uma meta, pede para alguém te ligar, pede para aparecer um imóvel para você, que seja um imóvel super, super bacana, que vai ser legal e que ele rapidamente vai aparecer um comprador. Quando você for para um imóvel, que você vai apresentar uma casa, um apartamento, já olha a imagem do cara agradecendo pela melhor oportunidade de imóvel que você poderia ter apresentado. Já faz o negócio acontecer mentalmente antes de chegar lá. Você é capaz de reverberar tudo aquilo que você deseja para a tua vida. E aí, como que são feitas as constelações? Elas são feitas de forma individual e em grupo, e é sempre com representantes. O que são? Assim, quando eu trabalho de forma individual, eu uso bonecos, uso âncoras, uso almofada, a gente usa o que tem. Mas é muito interessante. Esses dias eu estava fazendo um atendimento, a moça tinha 2 almofadas, a moça ficou de joelho e ela chorava, pedindo perdão para os pais. E as almofadas representavam os pais e ela não sabia. E ela chorava. E quando eu faço no oculto. Eu não falo para o Joel o que ele vai representar. Por quê?
Porque não, não adianta eu falar para ele, não é ele que vai ler o sintoma, quem lê o sintoma é os 85% dele que não é consciente, então para que ele vai tentar interferir? Porque nós somos safadinhos, a gente quer ajudar, a gente quer ser bonzinho. E aí quando eu coloco, por exemplo, como é seu nome? Eu coloco a Carla e falo, você é a mãe daquele moço? Ela vai, por mais que ela esteja morrendo de raiva, ela não vai conseguir externar a raiva. Como que uma mãe pode sentir raiva de um filho? Porque nós somos assim, a gente quer ajudar, não é? A gente quer beneficiar. E aí, o que a gente chama de campo, às vezes eu falo de campo, é justamente aquela composição que eu mostrei para vocês, o campo mórfico e somada ao espaço. Por exemplo, aqui, a gente vai sentar aqui ao redor e aqui passa a ser o nosso campo de atuação, tá bom? E aí eu convido vocês para conhecer constelação sistêmica, o coach sistêmico e sistêmica organizacional. Na verdade, o coach também eu utilizo ferramentas da constelação. Então, é um campo que faz o processo de liberação de bloqueio, de limitações. E esse slide é um dos slides mais importantes que eu acho, que é assim, a importância da consciência. O que foi se transforma numa fonte de força quando se reconhece o passado e se concorda com o que foi. Não tentem mudar pessoas e nem o passado de vocês. Não muda, não adianta. O que você pode fazer é reverenciar pai e mãe, aceitar ele do jeito que eles foram, entender as limitações deles, porque eles foram o que eles são, não importa, mas a consciência disso tudo é o que ajuda vocês a transformar o espaço. É isso. Galera, é isso. Isso é assim, eu falei, e poderia falar para vocês até às 10 horas de amanhã. Não vai resolver nada. Sabe a melhor forma da gente saber? É na prática. Obrigada, Joel.